Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje nós vamos entrar nas aulas sobre as crises existenciais. Vamos começar falando sobre crises da era moderna. Para começarmos, vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Ela nos diz assim: o mundo contemporâneo encontra-se em crise de valores. Então a benfeitora nos fala sobre crise de valores. No passado, não tão distante, nós vivíamos uma época da repressão, uma época onde nós vivíamos ali num domínio externo, do medo, e os tempos foram mudando, e hoje nós vivemos uma época e chamamos assim de uma falsa liberdade. É a época de extravasarmos os desejos, os impulsos. E aí nós experimentamos, como espírito e somos, esses dois lados. O lado da repressão e o lado da liberdade. Mas essa liberdade sem responsabilidade nos colocou em um caminho onde entramos numa crise íntima, pois falta-nos alguma coisa. E essa alguma coisa que nos falta é exatamente a questão moral. Pois dentro das crises nós vamos observando e depende de nós depurarmos algo. Experimentamos a repressão e hoje estamos experimentando essa falsa liberdade. É uma falsa moralidade. E a influência do meio vai conduzindo-nos como espíritos a experienciar esses caminhos, e esses caminhos nos levam sempre ao amadurecimento. Vamos prosseguir com as palavras de Rollo May para que a gente possa entender melhor esse assunto. Ele nos diz assim: quando a sociedade contemporânea, nesta fase de reversão de padrões e valores, não consegue dar-nos uma nítida visão do que somos e do que devemos ser, somos convidados a indagar. Será que nos passou despercebido algum importante manancial de força e orientação? Olha o que nos diz Rollo May. Reversão de padrões e valores. Parece que nós regredimos para aquela fase e nós chamamos, como nos disse Piaget, de anomia, ou seja, nós vivemos sem regras. Parece que a humanidade está vivendo sem regras, conduzida unicamente pelos impulsos animalizados, pelos impulsos bestiais. A verdade é que nós perdemos o endereço de nós mesmos. Por muito tempo, nós ficamos indiferentes a essa essência divina e habita em nós. E aí passou despercebido esse grande manancial, e é a questão moral. E como espírito e somos, nós perdemos o nosso endereço. E aí as atitudes, as vontades egóicas começam a aparecer. Pois aí o ego começa a tomar conta do self, do espírito. E aí vem a pergunta: qual foi esse grande manancial que passou despercebido para todos nós? Para respondermos essa pergunta, vamos trazer agora o pensamento do Espírito Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro nos diz assim: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício e devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. A indiferença moral. A moral, como nos ensinou os benfeitores na questão 629 do Livro dos Espíritos, moral é regra da boa conduta. E quando os benfeitores nos ensinam de boa conduta, não está falando
da conduta ligada ao ego, à pessoa, e veste a roupa externa para e possa ser vista, né? Ou seja, a gente chama de persona, mas está falando da conduta do próprio self, do próprio espírito, está pautada nas leis de Deus. Nós temos leis que regulam a nossa vida enquanto espírito que somos. E a moral está ligada exatamente em seguir essas leis. Então, nós, por muito e muito tempo, temos andado indiferentes a essa boa moral. A humanidade está indiferente à moral cristã. As filosofias, as religiões falam muito, principalmente aqui no Ocidente, da vida do Cristo, dos seus exemplos, mas nós não entendemos ainda a moral cristã e principalmente não vivemos essa moral cristã. Então, o Espírito Lázaro vem nos convidando a isso. Nós estamos indiferentes à moral cristã. Precisamos voltar os nossos pensamentos, os nossos ideais para esse caminho. Vamos trazer ainda mais o pensamento da benfeitora no livro Encontro com a Paz e a Saúde, onde ela nos diz assim: a sociedade é um todo e deveria ser harmônico, mas os preconceitos, nascidos no egoísmo e na prepotência, dividiram-no em grupos étnicos, sociais, raciais, culturais, comportamentais, religiosos, de onde se destacaram inumeráveis subgrupos, sempre divisórios, no que deveria ser unidade. Os espíritos que habitam esse orbe de provas e expiações, ou seja, todos nós, somos convidados a vivermos em harmonia. E essa harmonia deve se traduzir numa união. Mas como atingir a união em um ambiente de diversidades? Aí onde há o desafio. Pois somos espíritos singulares, somos espíritos e temos a nossa maneira de se comportar, de interagir com o mundo. Somos espíritos únicos, mas o ideal deve ser o mesmo. Por isso que o Cristo veio exemplificando. O primeiro ideal que devemos incutir e devemos colocar na nossa alma é somos irmãos, ou seja, a fraternidade dos homens numa única paternidade e é de Deus. Quando nós vamos compreendendo isso, essa divisão que nós criamos é a divisão pelos interesses pessoais, pois somos ainda muitos espíritos e temos essa tendência de acentuar a questão dos interesses pessoais, onde entra o egoísmo. E aí, além disso, nós temos uma tendência muito forte de prepotência, ou seja, de querer buscar o poder. Mas esse poder é sob o domínio do externo, dos outros. E aí onde acontece a divisão. Dividimos em classes sociais, dividimos em religiões, dividimos em tribos, vamos assim dizer. Então começamos a dividir a humanidade. E deveria ser o contrário, deveríamos trabalhar solidariamente. Mas o caminho prossegue, a evolução prossegue. Por isso estamos passando por todas essas crises morais. E aí a benfeitora vai nos trazer, ou melhor dizendo, no livro Psicologia Espírita, da questão da Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, nós vamos trazer uma outra informação. Ela nos diz assim: a sociedade cria estímulos e atrativos para que se permaneça cada vez mais tempo na televisão, no computador, nos shoppings, nos aeroportos, apelos de um mundo de consumo e diversão. O impermanente roubou lugar dos valores permanentes e não conseguimos ficar conosco e com nossos semelhantes. Isso é uma realidade do mundo contemporâneo. Não é que os ambientes sociais
são ruins. Não, os ambientes sociais são criados exatamente para que possamos nos socializar, possamos crescer. Então, shoppings, aeroportos, tudo isso está nos dizendo e serve para que possamos interagir conosco mesmo ou semelhantes. Mas esses divertimentos, vamos assim colocar, né? Vem atrapalhando o nosso processo de evolução, pois isso passou a ser permanente. Então, se estamos tristes, nós procuramos esses ambientes para atingir a felicidade, para atingir a alegria. E deveria ser o contrário, né? Pois a felicidade, a alegria, o bem-estar deve partir das coisas permanentes, ou seja, sentir feliz de estar comigo, independente do local onde eu esteja. Então, nós começamos a reverter, assim, esses valores, a mudar esses valores, né? Os valores que são impermanentes, nós agimos como permanentes, e os permanentes nós deixamos como os impermanentes. E aí entramos em conflitos conosco mesmo. Vamos trazer mais um pensamento da benfeitora no livro Encontro com a Paz e a Saúde, onde ela nos diz assim: tudo por efeito da crise moral e assalta o homem e a mulher dos últimos tempos, já lúcidos a respeito dos mecanismos planetários, mas indiferente aos seus efeitos, como se não lhes interessasse o futuro, no qual pensam, por certo, não estarão. E é assim ainda conosco. Nós amadurecemos em alguns aspectos. Nós já temos lucidez a respeito dos mecanismos planetários, mas ainda não conseguimos compreender os efeitos, né? Os efeitos que vai acontecer com o planeta e principalmente conosco. Nós vamos estar vivenciando isso no futuro. E aí nós damos aquela desculpa assim, consciencial. Eu tenho que deixar para os meus netos, tenho que deixar para os meus filhos um melhor mundo. Mas como somos reencarnacionistas, não devemos esquecer isso. Nós iremos reencarnar neste planeta ainda. Nós iremos desencarnar e iremos assim participar das sociedades, nas questões espirituais. E aí, o que nós estamos deixando? Quais são os nossos efeitos? Pois os efeitos dependem das causas, das nossas ações no dia de hoje. E aí deveremos pensar um pouco sobre isso, pois senão entraremos em crise íntima. Quando desencarnarmos, a consciência começa a nos cobrar o tempo perdido, e aí entramos em um vazio muito grande de alma. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora. Ela nos diz assim: a inconsciência em torno da vida, o abuso dos recursos naturais, os exageros industriais e a prepotência de algumas nações respondem pelo estado em que se encontra a Terra, ameaçada e sem meios de superar a injunção, caso não sejam tomadas medidas salvadoras urgentes em favor da vida. Então, a inconsciência em torno da vida. Ainda somos espíritos e levamos a vida inconscientemente. Não temos essa consciência plena da finalidade da vida, né? Nós abusamos dos recursos naturais, nós exageramos nas questões do progresso e nós chamamos de industrial, nós lesamos o planeta com isso, devido à nossa própria prepotência de querer ganhar, de querer conquistar, mas sempre o externo. E aí onde nós estamos hoje como coletividade, dentro da humanidade, onde nós estamos estagiando, essa crise é um vazio muito grande, onde nós procuramos preencher esse vazio de muitas formas. E aí não conseguimos, porque é um vazio e depende exatamente do nosso próprio amadurecimento. As crises hoje nós enfrentamos na contemporaneidade, né, no momento em que nós vivemos, são crises morais, são crises que nos convidam a depurar algo
em nosso ser. E aí nós vamos destruindo a própria vida. Mas a vida que nós estamos destruindo é a vida do ser espiritual que somos. A maior morte, se assim podemos comparar, é a morte espiritual. É quando nós, enquanto espíritos, estamos sem valores internos. E aí nós sofremos, porque há um vazio muito grande na alma. Esse é o convite que a benfeitora nos deixa aí nesta aula, né? Para que possamos entender essas crises da era moderna. O porquê estamos sofrendo, o porquê há esse vazio na nossa alma, o porquê essa busca sempre de conquistar o externo. Devemos voltar, então, o pensamento para nós mesmos, buscar a finalidade da vida, o que estamos fazendo aí, o que a vida nos pede, nos convida. Devemos refletir sobre esses assuntos. Nossa aula está chegando ao final. Nós, como sempre, agradecemos a todos que nos acompanham. Deixamos aquele grande abraço fraternal no coração de cada um e que Jesus possa sempre nos iluminar em nossos estudos aí sobre nós mesmos, sobre o Espírito que somos. E assim deixamos o convite às próximas aulas e possamos estar acompanhando. E assim seja, graças a Deus.